Com seu poder defende os seus em todo transe agudo. Com fúria pertinaz persegue Satanás, com artimanhas tais e astúcias tão cruéis que iguais não há na terra. A nossa força nada faz, estamos sim perdidos, mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos. Boa noite, irmãos. Nós louvamos a Deus por mais um tempo na sua casa. Nós estamos dando mensagem sobre a teologia da espiritualidade. O que é que Deus ensina sobre a verdadeira fé? Antes disso, dando boas-vindas ao irmão Manuel. Está de volta, seja bem-vindo. Ok, vamos então nesta jornada para dentro do interior humano, para dentro do coração. Nós estamos então, como já vimos, Teologia da Espiritualidade 4, tendo esse texto Gálatas 5:17. Porque a carne cobiça, luta contra o espírito, e o espírito contra a carne. São desejos contrários, são opiniões contrárias, são metas, objetivos contrários. É aí onde jaz a luta. Então, nessa mensagem da Teologia da Espiritualidade 4, que é uma jornada para dentro, nós começaremos a ver essa luta entre a carne e o espírito. Outro nome seria o novo eu do cristão, aliado ao Espírito Santo, em contraposição ao velho eu, a carne, que tem dois aliados: o mundo, o inimigo exterior, e o diabo, o inimigo interior. Guerra espiritual. São as paixões da carne, epitemias, concupiscências, que sempre, as paixões da carne sempre são malignas, são ruins, são voltadas para coisas erradas, proibidas, más, injustas, perversas, egocêntricas, que se contrapõem aos desejos do Espírito Santo, aqueles frutos do Espírito Santo, se contrapõem ao novo homem criado em Cristo Jesus, em santidade e justiça. Então é muito importante entender que essa jornada para dentro, uma das coisas, um dos propósitos visa entender essa guerra, pois não entendendo essa guerra, é sempre dito, quando você não conhece o inimigo a enfrentar, o seu inimigo ganha vantagens sobre você. Repetindo o nosso texto-chave para que se tenha certeza de que essa luta é real, embora pela experiência não precisa ninguém nos convencer de que estamos em uma luta interior terrível, porque a carne cobiça, a luta, é vamos dizer assim, é uma força maligna contra o Espírito, e aqui Espírito com letra maiúscula, o Espírito Santo está habitando o crente depois que ele se converte. E o Espírito Santo, juntamente com o nosso Espírito, aí não diz, mas fica implícito, que o Espírito Santo foi colocado no crente para ali fortalecer e capacitar a enfrentar os seus três inimigos, que nós veremos alguma coisa logo mais. Contra a carne, a sarkis, que é a palavra grega para esse princípio maligno, essa, vamos dizer assim, excrescência,
porque a carne ela é exterior à personalidade humana, ela não faz parte da personalidade humana, ela se incorporou no ser humano após a queda. O verso-chave para a nossa série da Teologia da Espiritualidade é o desafio que é dado em 2 Pedro 3,18. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É possível crescer na graça, é possível crescer no conhecimento, e é isso que vai realmente nos dar a vitória. Eu estou um pouco rouco, mas eu acredito que vai dar para terminar a nossa mensagem. Então, já aí está montado o quadro nesse gráfico. A nossa mensagem hoje, ela foi dada no dia 18/6/2023, na Igreja Voz Bíblica. É isso, que nós estamos em uma luta mortal dentro de nós próprios. É dito que o nosso pior inimigo somos nós próprios. Se você encarar o falso eu da carne como você mesmo, mas não deixa de ser um eu, não deixa de ser você. Quando a carne está agindo, é você que está agindo. Então, na primeira parte diz, porque a carne se opõe ao Espírito, né? E aqui diz, e esses opõem-se um ao outro, um é inimigo do outro, não há mediação. A carne não pode ser aperfeiçoada, educada, amenizada, só pode ser morta, crucificada, e ela ressuscita cada manhã. Somente com a morte do corpo nós vamos perder essa excrescência maldita. Então, diz que estes, a carne e o espírito, opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Então, aí vai para o espaço, em grande medida, o livre-arbítrio. Porque o homem, quando ele é escravizado à carne, ele não faz o que ele quer. Ele pega um cigarro e com a sua mente ele diz, isso aqui está me matando, está dando um câncer no meu pulmão, mas eu preciso fumar. E ele não consegue se deter, ele fuma. Ele bebe, ele se prostitui, mesmo sabendo que isso está destruindo a vida dele. Os versos-chave específicos para essa mensagem têm a ver com o homem velho. O homem velho, no qual opera a carne, que são sinônimos, ao mesmo tempo você pode fazer uma distinção meramente pedagógica, para que nós consigamos entender esses conceitos antropológicos do apóstolo Paulo, como é que funciona o ser humano, essa antropologia paulina, quem é esse homem velho e o que é essa carne. Então, em Romanos 6:6, o apóstolo Paulo assim coloca, o problema do velho homem após a queda no pecado da raça humana. Ele começou lá. Quando Deus criou o ser humano, a sua imagem e semelhança, não tinha essa excrescência maldita, periférica. É como uma crosta maligna carcomendo um ser. Então Paulo diz, sabendo isto, que o nosso homem velho, veja bem, homem velho, não quer dizer em relação à antiguidade, quer dizer em relação à era adâmica após a queda. Esse homem velho representa o velho Adão. A Bíblia fala de dois Adão. A palavra Adão significa homem. Então, tivemos o primeiro Adão, onde houve a queda, e o segundo Adão, onde houve a salvação, que é Cristo. Então, sabendo isso, que o nosso velho, homem velho, foi com ele crucificado, historicamente, lá na cruz. Quando Cristo morreu, esse velho homem da velha era estava sendo crucificado, para que o corpo do pecado, esse corpo do pecado aqui, refere-se exatamente a essa excrescência, a esses hábitos
todos esses comportamentos, essas atitudes, essas impulsões, essas compulsões, seja desfeito, destruído, para que não sirvamos mais o pecado. Em Efésios 6, 14 e 15, o apóstolo Paulo vai falar da bênção do novo homem criado na regeneração, a partir do momento em que o Espírito Santo é infundido no espírito do crente. Paulo diz, porque ele, Cristo, é a nossa paz, o qual Cristo, de ambos os povos, seja judeu, seja gentil, fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, é o homem da nova era das pessoas salvas, transformadas, regeneradas por Jesus Cristo. Então aqui vem o novo homem, fazendo a paz. Em Colossenses 3, 9 a 11, nós vemos aqui o desafio de lançar fora o velho homem e revestir-se do novo, as metáforas do comportamento como uma vestimenta, né? A vestimenta do velho homem é imunda, é contaminada, é leprenta, é cancerígena, é radioativa, é tudo de ruim, tem de ser lançada fora e se revestir-se do novo. Então Paulo diz, não mintais uns aos outros, esse é o comportamento do homem da velha era, pois que já vos despistes do velho homem. Ou seja, esse homem foi lançado fora quando Jesus morreu na cruz, com seus feitos. E esse homem, ele concretamente, historicamente, ele foi crucificado na cruz, mas cada vez que eu dou lugar à carne, ele volta à cena. Por isso que todo dia ele tem de ser confrontado, tem de ser lançado fora, temos de nos desfazermos dele, assim como se nos desfazemos de uma veste imunda. Então, não mintais uns aos outros, pois que já vos despiste do velho homem com seus feitos, e vos vestistes, é um revestimento, é como se fosse encarnássemos aquela nova pessoa criada em Cristo Jesus, né? E vos vestistes do novo que é do novo homem, que se renova, é um processo de renovação para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, ou seja, ele vai se renovando até se parecer com Cristo. E então Paulo continua o texto e finda dizendo que Cristo é tudo em todos. Em Efésios 22 a 24, ele diz que manda novamente a ordem para lançar fora o velho homem. Não tem negociação com a carne. Quem fica tratando com as paixões carnais, com os pecados, arrumando desculpas, usando eufemismo, né? Fraqueza, doença mental, compulsão psicológica, emocional, não vai lidar de forma correta com o velho homem, só vai dar a ele mais força. Esse velho homem se corrompe pelas concupiscências do engano. Concupiscência aí é epitimia, é uma paixão colossal, uma paixão, quando se refere a uma paixão para o mal, uma paixão desenfreada, sem freio. Essa paixão ela pode ser por coisa boa, mas aqui é uma concupiscência do engano, porque a concupiscência, o pecado, ele nunca dá o prêmio que ele promete. Ele usa o prêmio, ou pelo menos a aparência do prêmio, para atrair o pecador. Mas no final das contas ele engana. O adultério sempre engana, as drogas, a mentira, a vida devassa. Ela dá uma gota de prazer e troca isso por um oceano de perturbação, de dor e desengano. Então ele diz, lança fora o velho homem e vos renovei. Ele fala lá, revestir no verso em Colossenses, ele vai falar também aqui. E vos renoveis
no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então, nessa guerra, a guerra é para jogar fora o velho homem. É para incorporar, é para encarnar o novo homem. Então, há um campo de batalha dentro de nós. É o nosso coração, é a nossa vida interior. Pensa nessa mensagem, reflete nela, porque ela será decisiva na sua vida. A primeira mensagem tinha obrigatoriamente de falar daquilo que é mais básico ao cristianismo, a um cristão. 3 elementos que sem os quais não há cristianismo, não há cristão: regeneração, arrependimento e transformação. Nós trabalhamos com 3 palavras gregas: paligenésia, gerar de novo, nascer de novo, e arrependimento, que é uma mudança real de mente, de perspectiva, de opinião, de cosmovisão, e transformação, metamorfose, onde passa a existir um novo homem coexistindo com o velho homem, o homem antes da conversão. Então, na teologia da espiritualidade, número 2, nós vimos 6 estágios. O primeiro, busca e descoberta e reconhecimento de Deus, já visto. O segundo, aprendizado e pertencimento ou discipulado. O terceiro, vida produtiva através de ministério e serviço. E hoje nós estaremos entrando no 4º estágio, a jornada para dentro, que são os exercícios e disciplinas. Porém, nós vamos pontuar hoje a realidade de uma guerra interior que existe dentro. Os outros 2 últimos estágios tratam agora de uma viagem para fora. Tem a jornada para dentro, para se preparar, então sai-se para fora, viagem para fora a partir de um novo centro, um novo homem, o eu mudado. E essa saída para fora se externaliza através de uma vida de amor. A número 3 tratava da vida produtiva. O verdadeiro cristão produz frutos. Nós estudamos com bastante, eu creio, clareza, 1 Coríntios 15, 55 a 58, com ênfase no 58, onde Paulo diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes. Firmes aqui é firmado em um fundamento, isso aqui é fundamentalismo bíblico, e constantes, estabilidade, sempre abundância na obra do Senhor, ou seja, diversificando as maneiras com que serve ao reino de Deus e às pessoas, desde os irmãos da igreja, as pessoas lá fora, e Deus dá uma motivação, sabendo que o vosso trabalho não é vão, não é inútil no Senhor, é o único serviço, trabalho, obra que será realmente recompensada por Deus de uma forma que ninguém poderá impedir. Então, hoje, nesse estudo 4, a tese é tratar da espiritualidade invisível, dessa jornada interior e dos exercícios e disciplinas espirituais para vencer a guerra espiritual. Visa responder porque sem esse 4º estágio, exercícios e disciplina na guerra espiritual interior, o cristão finda por fracassar na vida espiritual e no resto. A Bíblia diz que o crente tem 3 inimigos terríveis. A carne, que é o inimigo dentro, interior, onde ocorre essa batalha, que nós estaremos nos aproximando hoje. Segundo, o mundo, que é o inimigo visível, e o diabo, que é o inimigo invisível. A guerra espiritual do cristão começa dentro dele, cada dia, todos os dias, para o resto de sua vida. Por isso, a vida do cristão não é um piquenique, mas sim uma guerra espiritual. Então, nessa guerra espiritual, a alma do
cristão que a alma, do latim é ânima, é ela que anima o corpo em seus instintos, em seus sentidos, é ela que coloca em, vamos dizer assim, ação aquilo que está em potência, que está latente. Os instintos são latentes, eles não têm capacidade de realizar-se se a alma não energizar, não mover. Então a alma ela pode ser movida pelo Espírito de Deus e pelo Espírito humano ou pelas paixões da carne guiadas por demônios. A própria carne ela é maligna, mas ela pode estar escravizada a demônios e às estruturas pecaminosas do mundo. Então aqui quem vencer decide o destino da pessoa. Se a carne vencer, o apóstolo Paulo deixa bem claro, o resultado é corrupção, é destruição, é inversão de tudo que é bom para se tornar ruim. Se o espírito vencer, é paz e vida. Terceira coisa é conscientizar-se dessa guerra, porque muitas pessoas não têm nem noção de que estão nessa guerra. Primeira coisa, conscientizar-se dessa guerra e depois preparar-se para ela. Isso é vital. Quarto, soldado despreparado é soldado fraco, fácil de desistir, de se deprimir, fácil de entrar em pânico, fácil de ficar ansioso, fácil de ter seu sistema nervoso completamente abalado. E por isso pode ser vencido e morto facilmente. A carne, o mundo e o diabo se exercitam sempre, estão sempre preparados para derrotar o cristão. Não há meio termo. Ou o cristão se prepara para vencer a carne, o mundo e o diabo, ou será terrivelmente derrotado por esses inimigos. Todo o combate começa com a carne. É a carne que abre a porta. A carne, o velho homem, a Bíblia usa vários sinônimos: carne, velho homem, natureza pecaminosa, também chamada de falso eu ou eu mau e pecaminoso. Nessa mensagem veremos o que a Bíblia diz sobre como vencer o velho homem, crucificando e colocando para fora de ação e se revestindo de Cristo. Nas mensagens passadas eu já fiz um gráfico mostrando aí essa estrutura do homem, da antropologia bíblica, que apresenta o homem como corpo, alma e espírito. E ao mesmo tempo mostra as forças que interagem dentro do homem nessa luta. Depois da queda, o homem ele é escravo dos seus instintos, dos seus sentidos, ele é escravo das suas manias, das suas taras, dos seus vícios, é morto espiritualmente. Mas depois que ele se converte, a Bíblia diz que nele foi criado um novo homem, um eu novo, que representa o bem. Porém, desde a queda foi incorporado um eu falso no homem, uma excrescência, uma crosta periférica a tudo isso, que é chamada de a carne. Carne ou velho homem, que representa o mal. Então, a carne ela fica entre o novo homem e o velho homem. E como a ânima, a energia vital está com a alma, a força está com a alma, se ela é guiada pelo Espírito, ela vai dar força ao corpo para agir de conformidade com o bem. Se a alma é guiada pelo falso eu, pelas suas instruções, suas manias, seus vícios, ela vai guiar o corpo no mesmo sentido. Eu fiz um trabalho de antropologia filosófica quando estava na faculdade e fiz muitos gráficos dentro desse assunto. Esse é apenas um assunto, apenas um slide. E aqui mostra que a pessoa humana ela
é uma unidade, é uma totalidade. Você, quando você conversa com a pessoa, você não conversa só com o corpo, só com a alma, só com o espírito, você conversa com uma totalidade, é uma unidade. Só que nós vemos, dá para entender isso na Bíblia, uma estrutura tripartite. Eu uso aqui Gênesis 2:7 como exemplo. Lá, quando o Gênesis descreve a criação do homem, lá diz que e formou o Senhor Deus, o homem, do pó da terra. Então aí ele fez o corpo do pó da terra. Em seguida diz que soprou em suas narinas o fôlego, é a palavra para vento, para ar, aquele ar que se respira. Então, fôlego foi essa ela no hebraico é ruach, no Novo Testamento é pneuma, e foi essa palavra que foi usada por Cristo para falar da ação do Espírito Santo dentro de uma pessoa. Ele disse: houve uma pessoa que nasceu de novo pela ação do Espírito Santo. A ação do Espírito Santo é semelhante ao vento. Ouves a sua voz, não sabe de onde vem, nem para onde vai, e assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Não dá para ver, mas dá para sentir. Né? A pessoa que está nascendo de novo, dá para sentir que algo ocorreu dentro dele. Então, aqui disse, soprou em suas narinas o fôlego, soprou o Espírito da vida. E o homem foi feito, ou se tornou alma vivente. Então, ele já era corpo, recebeu o Espírito, e por conta desse Espírito, ele foi feito, ou se tornou alma vivente. Então, muitas vezes a Bíblia, ela usa alma e espírito como sinônimos. Mas aqui nós vemos que já há uma diferenciação. O apóstolo Paulo diz que nós devemos santificar corpo, alma e espírito. Se alma e espírito fossem sempre a mesma coisa, ele não usaria a conjunção aditiva e alma e espírito. Então, há um sentido, nem que seja pedagógico, de diferença entre alma e espírito. Aqui eu tento fazer no gráfico que o corpo, que do grego é soma, é onde opera o sistema, onde está o sistema nervoso, onde opera os instintos, fome, sede, o corpo vivo, né? Porque o corpo morto não tem isso. Os instintos e os 5 sentidos, visão, tato, audição, então é o corpo. Mas tudo isso é latente. Ele precisa da ânima. Esses instintos em potência, eles precisam ser atualizados, energizados, para que o corpo se mova, por exemplo, no caso da sede, a buscar água, no caso da fome, a buscar alimento. E essa alma, que no grego é psique, ou psique, é onde opera um sistema psicológico. Onde está o sistema psicológico que opera por uma lógica emotiva. Porque é onde está o motor, a energia, né? Para viabilizar os instintos conforme a direção dos sentidos. Porém, como a filósofa Edith Stein colocou de uma forma interessante, disse que o espírito é a alma da alma. Na realidade, o espírito foi o que foi primeiramente soprado por Deus. É exatamente onde opera a razão, a intelecção, a valoração, a intuição. Na realidade, é o verdadeiro eu da pessoa. Talvez, grosso modo, poderíamos chamar de o eu puro, porque o corpo é uma forma de eu. Meu corpo sou eu. A minha parte psicológica sou eu. Porém, tem uma parte essencial, um kernel. Kernel é aquilo que é básico, é como se fosse o caroço, a semente. Então, é esse espírito
que faz com que o homem, em antropologia filosófica, seja um ser de discurso, capaz de dialogar, ou um ser de dialética, aquele que tenta conciliar os opostos, que tenta resolver problemas. É isso que diferencia o homem do animal. Aí onde está a imagem de Deus. É a imagem de Deus no homem que faz ele ser um ser de discurso, ele é capaz de se comunicar, porque Deus é um ser de discurso, é um ser da palavra. Jesus Cristo é o Logos eterno. Então, entendido isso, entendendo que corpo e alma e espírito fala de uma pessoa única, que alma e espírito são importantes, mas o espírito é mais importante ainda. O espírito, idealmente, antes da queda, era que guiava a alma e a alma guiava o corpo. Depois da queda se instala o conflito entre a alma e o espírito, porque essa excrescência periférica chamada carne vai arrastar os instintos e sentidos para o mal. Já o Espírito Santo, dentro do crente, vai dar forças ao espírito humano para produzir o fruto do Espírito, que é tudo de bom. Ok. Verdades acerca da relação entre a carne e o velho homem. A carne é um princípio, uma força maligna. É vamos dizer assim, a vida do velho homem. Os dois, a carne e o velho homem, são um. Em relação à velha criação, Adão caído, nós somos o velho homem, vendido à escravidão do pecado. Quando o velho, esse velho homem é vivido e expresso na vida, é a carne que está agindo com suas obras malignas. O velho homem é o que o crente foi antes da conversão e volta a ser como um fato objetivo quando age tendo como protótipo ou exemplo o Adão caído. O novo homem é o crente depois da conversão, quando age objetivamente tendo como modelo a Cristo, o segundo Adão. A diferença entre o velho homem e a carne é que o velho homem é aquilo que objetivamente o crente se transforma quando age como o velho Adão. E a carne é a ação subjetiva do velho Adão, agindo impiamente ou de forma contrária à vontade de Deus através das obras malignas da carne. Então, nesse estudo, nós vamos ver como é que ocorre esse conflito, essa guerra interior, essa oposição, onde diz lá, porque a carne e o espírito, estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. É por isso que muita gente não consegue vencer os vícios, as taras, as manias, os medos, embora esteja consciente do mal que tais comportamentos, atitudes têm sobre a vida, não conseguem vencer. Então, elementos básicos para se entender essa guerra interior. A Bíblia fala de homem natural, fala de homem velho e fala de homem novo. Isso aqui está dentro da antropologia do apóstolo Paulo, aquilo que Deus revelou ao apóstolo Paulo sobre como é formada a estrutura do homem, a estrutura interior do homem, desde esse homem natural até o homem novo. O homem natural, a Bíblia descreve como homem não regenerado, é aquele homem que ainda representa o Adão caído. Ele é depravado, embora ele ainda possa ter algumas ações morais boas, elas são contaminadas por motivações erradas, por intenções erradas, atitudes erradas. Por isso que esse homem natural ele é tido como
totalmente depravado, não que ele faça todo o mal que ele pode, mas que ele potencialmente é uma bomba ambulante do mal. Ele é morto espiritualmente em relação a Deus, por isso que ele é perdido. E foi esse homem que Jesus Cristo veio buscar, diz que ele tinha vindo buscar e salvar o perdido. Esse homem, a Bíblia chama ele, na vida do crente, depois que o crente se converte, chama ele de o velho homem, que também é chamado de a natureza carnal ou somente a carne, o sargue, que é uma força maligna irrecuperável. A carne não pode ser educada, não pode ser amansada, não pode ser domesticada. A carne é uma força maligna, é uma corrupção, é o mal em ação. Já depois que uma pessoa se converte, a Bíblia diz que ele nasceu de novo. Ele é uma nova criação, foi criado nele um novo homem. Esse novo homem se reflete através de uma nova natureza, uma natureza espiritual. Ele é salvo. A raça humana é dividida, então, entre homens naturais e homens sobrenaturais, que são esse homem novo. A vida do homem novo é sobrenatural, e nós vamos entender por quê. Porque que esse outro é meramente natural. Eu fiz esse gráfico aqui e os elementos ficaram um pouco pequenos, mas para que você possa ter um entendimento do quadro completo, eu vou apresentar rapidamente o quadro completo, depois eu vou subdividir cada parte um tamanho maior para ficar mais claro. Aqui você tem esses elementos maiores. É muito importante que se entenda isso. Existem forças operando que não podem ser tidas como se não existissem. A carne é um inimigo formidável. Tudo começa com ela. O mundo não pode ser desprezado. A influência do mundo não pode ser negligenciada. E a ação do diabo não. Então, veja isso. Começando com a sarques, a carne, o inimigo interno, que leva progressivamente a uma escravidão, às manias, às taras, aos pecados, às atitudes ruins, ao medo, a toda espécie de, vamos dizer assim, sentimentos e atitudes deletérios para a personalidade humana. Então, a única maneira de fazer frente à carne é crucificando o eu e jogando fora o velho homem, que nós vamos ver mais detalhes sobre ele. O apóstolo Paulo fala sobre a carne de forma especial aqui em Romanos 7, 18, 22 a 25. O apóstolo Paulo diz, porque eu sei que em mim, isso é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, querer está em mim, querer fazer o bem, mas não consigo realizar o bem. Então é uma força formidável, que contraria o próprio desejo bom de uma pessoa que não quer beber, mas há uma força influenciadora que a leva a beber, a mentir, a roubar. No versículo 22 ele diz, porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Segundo o homem interior, segundo o novo homem. Mas eles vejam nos meus membros outra lei aí. Aqui a palavra lei funciona como uma força, tipo a lei da gravidade. A lei da gravidade, na realidade, é uma força que atrai objetos mais pesados que o ar para o chão. Arrasta para baixo. Então, a carne é uma força que arrasta para baixo. Vejo nos meus membros outra lei, outra força que batalha contra a lei do meu entendimento. O entendimento
vem do espírito do ser humano. Então, está batalhando contra aquilo que ele aprendeu da palavra revelada, aquilo que a sua própria consciência, que Deus colocou a imagem de Deus no homem. Todo homem tem o conhecimento da verdade em parte, tem atributos morais inatos, que dá para distinguir o certo e o errado. Então, o apóstolo Paulo diz aqui, batalha contra a lei do meu entendimento e me prende, me escraviza debaixo da lei, da força do pecado. O pecado é uma força bestial que está nos meus membros. E então aqui ele vai usar uma metáfora. Ele diz, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Antigamente havia uma punição, no tempo muito antigo, está registrado que quando alguém cometia um crime de assassinato, a punição seria amarrar o cadáver que ele matou ao seu corpo. E ele teria de viver com aquele corpo amarrado ao seu corpo, aquele corpo entrando em putrefação, aquele corpo se diluindo e contaminando o próprio corpo dele com um cheiro insuportável. Então, o homem que estava em tal situação era um homem miserável. Então, Paulo diz, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E então, ele dá um grito de liberdade, dizendo, dou graças a Jesus Cristo, nosso Senhor. O único meio é Jesus Cristo. Aquilo que ele alcançou na cruz, sua ressurreição também. Então, assim que eu mesmo, com entendimento, com meu espírito, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Então, quando eu ajo baseado no espírito, no entendimento, eu ando conforme a vontade de Deus. Quando eu deixo de usar o entendimento da palavra de Deus, aí sim, aquela força bestial que atrai para baixo. Aqui eu peguei fotos reais de pessoas carregando cadáveres. Aí tem um homem que está carregando, nesse primeiro lado aqui, um homem que está carregando o corpo da esposa que morreu no hospital, mas o hospital se recusou a transportar o corpo da mulher dele. E ele era muito pobre e morava muito longe. Então ele foi com o corpo da mulher dele, preso ao corpo dele por muitos quilômetros, e aquilo foi ficando mal cheiroso. Esse outro aí também está com o cadáver já entrando em putrefação. É aquilo que Paulo disse, quem me livrará do corpo dessa morte? A carne, ela só causa corrupção. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? É algo que o homem, ninguém quer, ninguém gosta da carne. Na realidade, aqueles que são viciados no álcool, eles odeiam o alcoolismo, embora estejam presos ao álcool, eles sabem que o álcool está matando ele. Odeia o cigarro, a droga, a maconha, a heroína, a prostituição, mas é como se fosse um cadáver mal cheiroso, se diluindo, preso ao seu corpo. Mas o outro inimigo é o mundo. Em 1 João, capítulo 2, 15 e 16, diz, não ameis o mundo, é a palavra cosmos, sistema organizado. Nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, não é convertido. Se alguém não passou pela metanoia, não mudou de cosmovisão, ele continua vendo como um mundo que é dirigido por Satanás, vê, vive, negocia, planta, colhe. Então, ele não conhece o amor do Pai. Ele não foi convertido.
Porque então Paulo faz aqui sua avaliação do mundo e suas culturas deletérias, perversas, pervertidas. Ele diz, porque tudo que há no mundo, a concupiscência, que é a palavra grega é pitimia, um desejo desenfreado, fortíssimo, que pode ser para o bem, mas quando aplicada aqui, concupiscência da carne, está falando de uma força bestial para o mal. A concupiscência da carne. A concupiscência da carne tem a ver com esse inimigo interior. Aí vem a concupiscência dos olhos, tem a ver com o que está no mundo, o que é visível. A da carne não é visível, está dentro. A concupiscência dos olhos tem a ver com o mundo. E a soberba da vida tem a ver com a autoglorificação que tem por protótipo a Satanás. Diz que nada disso é do Pai, mas do mundo. Tudo isso é próprio das culturas do mundo. Essas paixões bestiais e desenfreadas e malignas da carne, essa concupiscência dos olhos, esse desejo de consumir, esse desejo de fazer coisas erradas, e a soberba da vida, esse autoengrandecimento, achar que a vida é sobre si próprio, que é do mundo. E então João diz, o mundo passa, o mundo se desastra. Passar aqui é que o mundo não dá certo, as culturas do mundo sempre fracassam. A história do mundo é a história do fracasso das culturas humanas, é a história do fracasso humano, porque o mundo sem Deus é um mundo fadado a passar, a desaparecer. Então, o mundo e a sua concupiscência. É interessante que os homens estão mudando a maneira de se satisfazer, porque as concupiscências vão passando, os desejos vão passando e vão trocando vamos dizer assim, de meio de satisfação erótica, sexual, bebidas, tem de beber toda espécie de bebida e acaba nenhuma delas satisfazendo, nenhuma escolha sexual satisfazendo, e terminam desesperados, tomando psicotrópicos e tarjas pretas. Porém, aqui diz, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, você escolhe o mundo que passa. Está aqui. O mundo cosmos é um sistema organizado, é o inimigo visível do cristão, baseado na visão. Todo marketing é voltado para a visão, para a sedução, para o mal. E a única maneira é santificar os olhos, tirar os olhos. O mundo, ele age de duas maneiras. Ele age ou perseguindo o cristão, ou seduzindo os cristãos, oferecendo-lhe a satisfação de todos os desejos. Dou-lhe tudo o que você quiser, é a promessa do mundo. É a promessa grande e sedutora que muitos caem. Muitos entram no mundo com muita sede, com muita fome, com muita força, para beber daquela água gosmenta, daquela água putrefata, para beber daquele cadáver, né? Mas quando faz isso, entra naquela força para baixo. Então, o cristão ou é atraído pelos falsos prazeres do mundo, ou então é perseguido, como nós vemos nessa ilustração aí, especialmente o cristão na cruz e muitas pedras, o mundo inteiro atira pedra nos cristãos. Basta eu ir para uma faculdade. Quando eu estive na faculdade, eu senti o ódio que os ímpios têm pelos cristãos, pelo cristianismo. Você pode falar de tudo, mas se você falar de Jesus Cristo, você tem uma reação extremamente negativa. Eu lembro de uma professora que eu citei um versículo, ela disse, pare lá, faculdade não é lugar de religião, não. É impressionante, né? Porque as faculdades foram criadas pela religião. As faculdades foram criadas pelo cristianismo. As faculdades
tanto católicas na Europa, quanto as faculdades cristãs nos Estados Unidos, foram criadas pelos cristãos. Grandes cientistas foram cristãos, ou foram pessoas que criam em Deus. Porém, na pós-modernidade, a perseguição ao cristianismo é terrível. Se levanta uma cristofobia por aqueles que se acham inclusivos, que se acham amor, mas é um amor falso. É o amor da carne, é o amor do mundo, é o amor que passa, é o amor que não satisfaz nem a eles e nem a ninguém. A promessa de que no mundo eles vão conseguir o que querem e não vão conseguir nada. Mas o verdadeiro cristão, o cristão autêntico, ele está pronto a sofrer perseguição sem abrir mão dos fundamentos bíblicos. Ele está pronto a rejeitar o mundo, porque o mundo é mau, o mundo é falso, o mundo passa, o mundo se dana, o mundo está fadado ao fracasso. Então, voltando aqui ao nosso texto. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa. E quem aposta no mundo passa. Passar aqui é no sentido de dar em nada. É vaidade, é nulidade. O mundo sempre termina fracassando. E quem se mete com ele, o cristão que se mete com o mundo, está provando que realmente não é cristão. E ele vai afundar juntamente com o mundo. Aí vem o inimigo invisível, o grande influenciador. Influenciar o homem para buscar autoglorificação. Você nota que os filmes, as séries, é só mostrando homens que conseguem resolver problemas sem precisar de Deus. Eles não têm de agradecer a Deus. Os filmes de ficção é uma fé cega na ciência, que a ciência vai trazer soluções, que o homem vai ser o seu próprio salvador. E então aí vem a soberba da vida. E sendo escravizado a soberba da vida, o homem de fato fica escravizado ao diabo. A solução é a renovação da mente pela metanoia e a mudança bíblica pela metamorfose. Isso se chama, na doutrina bíblica, santificação progressiva, que vem através de um quebrantamento, através de humildade, a maior virtude que existe. Tudo começa com a humildade. Sem humildade, ninguém poderá praticar nenhuma virtude, porque toda virtude praticada sem humildade é uma perversão da verdadeira virtude. Então, como é que o diabo tenta desestabilizar o cristão? Ele é chamado de diabo caluniador, ele fala mal dos cristãos, ele tenta divulgar tudo que for ruim sobre o cristianismo, e ele é também chamado de Satanás, adversário, cruel, figadal. E então a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, contra pessoas, porém ele usa pessoas para perseguir o cristão. Porém, o cristão usa a armadura de Deus contra esse ataque satânico. Outra maneira, há muitos cristãos, ele não persegue com perseguição. Ele não tenta com perseguição. Porque algumas pessoas, diante da perseguição, elas se desviam, elas se afastam de Cristo. Então o diabo conseguiu seu intento. Mas os verdadeiros cristãos, mesmo debaixo de pedradas, eles perseveram. A outra maneira é com tentação. Aquela semente que caiu entre os espinhos, ela fala que muitos cristãos são sufocados pelo amor à riqueza,
pelas oferendas desse mundo, né? Que o mundo oferece tudo, mas é tudo mentira. Seja debaixo de perseguição. O diabo levando pessoas a dificultar a vida do cristão, seja na faculdade, seja na escola, qualquer escola, seja no trabalho, seja dentro da própria família. Ele deve ficar firme, tomando toda a armadura de Deus, como nós vamos ver. Seja lhe oferecendo vantagens desse mundo, né? Atalhos para conseguir as coisas que Deus vai lhe dar sem precisar ter de fazer coisa errada. Então, quanto a esse inimigo, o apóstolo Paulo diz em Efésios 6, 10 a 12, diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Não há força no homem, não há poder no homem para fazer frente à carne, à sedução e perseguição do mundo e à sedução e perseguição de Satanás. Mas há força no Senhor, há poder no Senhor. O poder do Senhor tem força, a maior força do universo. Então ele diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes. Então é possível ficar firme, enfrentar todos esses inimigos. Estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Astuta que fala de uma armadilha que é criada, né? Que tem essa armadilha, ela vem com uma isca, tipo aquela minhoquinha viva se movendo no anzol, que atrai o peixe e ele acha que é uma boa oportunidade de comer aquela minhoca viva, se mexendo. Porém, o apóstolo Paulo está dizendo, o verdadeiro cristão que se reveste da armadura de Deus, ele vai ficar firme, ele vai dizer não. E aqui ele diz, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, se referindo a pessoas humanas, mas sim contra, ele vai falar aqui de um mundo supracultural. Ele está falando que a nossa luta não é contra a cultura, pessoas de carne e sangue, mas contra entidades supraculturais organizadas em principados, em hierarquias de poderes, principados, né? Aqui fala de hierarquia, potestade fala de poderes, de autoridades, contra os príncipes das trevas desse século. Então, interagindo no planeta Terra, entidades, não existem seres extraterrestres, porém a Bíblia fala que tem seres ultraterrestres, eles não são desse universo, na realidade eles são seres demoníacos que passaram a existir depois da queda de Lúcifer. Lúcifer se transforma no Satanás e seus demônios e os anjos que seguiram Lúcifer em demônios. E eles se organizaram em principados, em hierarquias, em potestades, em lideranças do mundo das trevas. Diz aqui, contra hostes, uma hoste é um exército, mas que está falando plural, muitos exércitos espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então você nota que, paralelamente aos anjos de Deus, existem hostes malignas. Tiago 4,7 diz, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então aqui, nesses dois textos, o apóstolo Paulo e o apóstolo Tiago diz que é possível, Paulo diz que é possível ficar firme contra todas as ciladas do diabo, e Tiago diz que é possível resistir ao diabo e fazê-lo fugir de nós. Então está aí os três inimigos: o inimigo interno, a carne, o inimigo visível, o mundo, e o inimigo invisível, o diabo.
Então, como enfrentar aqueles 3 inimigos terríveis? É por isso que quando uma pessoa nasce de novo, o Espírito Santo de Deus passa a habitar dentro dela. E Deus não deixou, o Cristo disse, eu não vos deixarei órfãos, mas eu vos enviarei o Consolador, o Paráclito, aquele que vai estar do lado sempre, e que vai estar dentro e ao mesmo tempo, no sentido de ajuda, ele vai ser o advogado que vai estar do lado do verdadeiro cristão. Agora, a Bíblia diz que para aqueles que querem vencer essa guerra, tem de andar no Espírito, viver no Espírito, se encher no Espírito, e os tais passam a ter uma vida madura, uma vida semelhante à de Cristo, uma vida no poder da graça de Deus, passa a ser revestidos da armadura, ou seja, do kit de armas poderosas de Deus. Porém, alguns, eles resistem ao Espírito Santo. O Espírito Santo está alertando de que está errando, que não está obedecendo, e ele vai resistindo. Ele vai apagando, ele não quer escutar a palavra de Deus, não quer mais ir para a igreja, ele começa a negligenciar a leitura da Bíblia, o estudo das coisas espirituais, e está mostrando que é um auto-enganado. Então, o Espírito Santo aí mostra que porque a carne cobiça, luta contra o Espírito contra a carne, e esses se opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Em 1 João 4,4 diz, filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior o que está em vós do que o que está no mundo. Veja bem, o que é que está no mundo? É o diabo e as forças mundanas. E dentro do crente tem um mal chamado a carne, mas diz que o Espírito Santo é maior do que todos os inimigos do crente. Por isso, Paulo diz em Gálatas 5,16, digo, porém, andai em espírito, ou no Espírito de Deus, influenciado, guiado, não resistindo, não apagando, não negligenciando o Espírito de Deus. E ele diz, e não cumprireis a concupiscência da carne, ou seja, você não se tornará escravo dessa força bestial chamada carne. Então você tem aí todo o palco da guerra. Dentro de nós, o inimigo interno, a carne. Fora de nós, o inimigo visível, o mundo. O inimigo invisível, o diabo. Porém, Deus preparou para nos defender. O próprio Jesus Cristo está conosco. Cristo em vós é a esperança da glória. E os anjos de Deus, diz que os anjos de Deus se acampam em derredor dos que o temem e os livra. Vamos, então, trabalhar mais na próxima mensagem sobre a diferença entre esse novo homem e o velho homem e a carne. Para encerrar essa mensagem de hoje, eu fiz esse gráfico aí. Você tem aí o Espírito, que é o núcleo, é o verdadeiro eu, é quem realmente eu sou o Espírito. Deus soprou o Espírito e o homem se transformou em alma vivente, a alma que dá vida, é a alma que dá vida ao corpo, né? A alma, ela é guiada, é potencializada pelo Espírito, e o Espírito potencializa o corpo, até onde nós podemos entender, há muito mistério nisso. Há um sentido de que Espírito e alma são a mesma coisa, e há um sentido em que há uma diferenciação. Então, aqui não podemos ser dogmáticos, podemos apenas dizer que Deus soprou o Espírito e aquele corpo morto recebeu algo que o tornou, recebeu alma vivente que tornou aquele corpo morto num corpo vivo. Só que com a queda, o homem teve uma excrescência, uma crosta, algo periférico à sua real personalidade. Por isso que no gráfico aí eu botei a carne fora.
porque um dia ela vai ser tirada sem afetar a personalidade humana. Então você tem um novo homem, que é o novo Adão. O novo Adão é Cristo, que é puro, justo e bom. E então o novo homem representa Cristo. O início, e o novo homem é o início representante da era por vir, onde os novos céus, nova terra, onde habita paz e justiça. Já o velho homem é o velho Adão, caído, corrupto, representando a velha era, esse mundo que se desastra e que passa. Então, vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado por esse tempo refletindo sobre a Tua palavra. Nos ajuda, Senhor Deus, a buscarmos viver cheios do Espírito Santo, influenciados por Ele. Vivendo, Senhor Deus, como novos homens, representando a nova era, onde Jesus Cristo é o paradigma, é o modelo. Obrigado por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Castelo forte é nosso Deus, espada e bom escudo. Com seu